Agora vamos falar sobre brinquedos para as nossas crianças e brinquedos para locação. E quando a gente fala em locação, é óbvio que já vem automaticamente na cabeça a Baby Boom. E hoje a gente vai conversar com a Vicky, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então fala um pouquinho para nós sobre esses brinquedos aqui. Eles não são locados individualmente, ou até podem ser, mas no contexto que você trouxe hoje, ele é um combo, é isso? Exatamente, Mari. Todos esses brinquedos que a gente trouxe aqui, a gente não aluga separadamente. Eles sempre fazem parte de combos. Por quê? A gente começou a ter muito pedido de vovós, principalmente, falando: legal esse brinquedo aqui, gostei desse, mas eu quero quantidade. Eu quero que meu neto chegue na minha casa, tenha um monte de brinquedo, tenha variedade. Eu quero que a minha filha e meu filho não precisem trazer nada. Então, o que vocês têm de quantidade? E aí a gente começou a ver, Mari, que aqueles brinquedos que a gente tem que são muito grandes, muito mais caros, era inviável uma família pegar vários ao mesmo tempo. Sim. Até pela quantidade de atividades que eles têm, que é difícil de explorar, pelo valor, várias coisas. Então, o que a gente fez? Começamos a investir em vários brinquedos que são mais simples, com menos atividades, que se esgota o desenvolvimento em menos tempo e agrupá-los. Então, o que a gente geralmente faz? A gente separa todos esses brinquedos por função. Aqueles para a função da coordenação motora fina, encaixar uma pecinha, a estrelinha dentro da estrelinha, o círculo dentro do círculo. Aqueles de apertar e sair o bonequinho, o de empilhar. Então, a gente geralmente separa por funções. Aqueles para iniciar a engatinhar, então o carrinho que corre sozinho, uma tartaruga que puxa. A gente geralmente tenta juntar por funções, até para não ser totalmente aleatório, que é algo que a gente não gostaria de apresentar às famílias. Todos os brinquedos que fazem parte do combo, eles têm uma pegada educativa? Mari, a gente sempre prima por brinquedos que tragam realmente alguma parte mais educativa. A gente não investe em nada que tenha telas, a gente gosta bem do lúdico, do brincar, para a criança conseguir aproveitar bem essa parte infantil, bem de ser criança, porque depois a gente já é inevitável que a gente fique preso aos eletrônicos, né? Então, enquanto a gente consegue adiar e trazer essa parte bem lúdica, bem com viés mais educativo, para a criança sempre absorver alguma coisa, sempre desenvolver alguma habilidade, a gente prefere. Que legal, Vicky. E daí eu achei muito boa essa ideia, assim, porque às vezes a gente vai viajar, a gente pode levar um combo, ou às vezes vai levar para casa de alguém, vai passar um final de semana, e aí tem aquele diferencial, pega o combo da Baby Boom e deixa a criança na avó com o combo da Baby Boom. E são vários combos, quantas opções, porque daí, por exemplo, uma família que vai viajar 3 vezes por ano, ou que vai passar o Natal, a Páscoa na casa de alguém, então para saber se tem essa rotatividade nos combos também. Sim, Mari, a gente hoje está trabalhando mais ou menos com uns 10 combos. Que legal. Trabalhando diferentes idades e diferentes funções, né? Como eu disse, da coordenação motora, do caminhar, do engatinhar. Então, a gente separa também pelas atividades que o combo pode oferecer. E a gente também orienta as famílias que alugam o combo para alguma função específica, ou passar um tempo na casa da avó, ou viajar, ou alguma coisa que saia da rotina, né? Não só brincar em casa, que a família ofereça um brinquedo de cada vez. Porque quando oferece vários ao mesmo tempo, a criança explora um pouco, acha que já sabe tudo do brinquedo e larga. Quando vai indo um de cada vez, sempre tem uma surpresa, sempre tem uma expectativa, sempre tem uma descoberta. Então, a nossa orientação é sempre quando eles recebem a sacolinha lá cheia de coisas, a gente diz: olha, se é uma viagem no carro, principalmente, que leva muito tempo, a criança fica entediada, tira um de cada vez, deixa mexer bem, deixa explorar, ver o que o brinquedo faz, o que não faz, as cores, as texturas. Viu que começou ali o tédio, a criança começou a se distrair, não ter mais graça, pega outro e por assim por diante. Até porque quando a gente mostra muitas opções, a criança fica até travada. Por exemplo, nós, a gente vai numa loja que tem muitas opções, a gente fica, não sei nem o que fazer. Aí quando tu pega um só, tu já sabe, eu já quero usar, já quero ver se é um perfume, já vou sentir o cheiro. Se tu coloca vários, tu não sabe nem qual que tu vai pegar primeiro. Então, quando tu tens várias opções de brinquedos também, fica difícil da criança saber qual que vai pegar. Às vezes fica, ai, a criança achou sem graça. Não, é que ela tinha tanta informação que ela nem sabia o que fazer. Então, quando tu dá um de cada vez, a criança vai direto pegando. Vicky, esses combos,
eles podem ser personalizados. As mães, as avós, quem quer que seja, os pais que vão locar, eles podem te passar informações. Olha, tem tal idade, tá em tal fase, gostaria mais ou menos disso ou daquilo. E aquele que eu vi ali na página de vocês. Existe essa flexibilidade, essa possibilidade de meio que montar o combo, ou é um combo fixo e aí a gente olha, não, esse aqui se enquadra mais com o que eu preciso para esse momento. Mari, a regra é a gente trabalhar com os combos fixos, realmente, até por causa da nossa rotatividade, nem sempre a gente consegue botar o de um no outro e conseguir trocar, porque às vezes um tá fora e o outro ainda não chegou. Mas na medida do possível a gente sempre trabalha com a flexibilidade e no caso de alguma questão especial a gente faz de tudo para atender. Uma criança com sensibilidade a brinquedos de som, a gente sempre tenta trocar, alguns que têm regulagem de volume, alguns que não são sonoros. Alguma criança que a mãe relata, olha, tô numa fase muito difícil, ele bota tudo na boca, eu não queria nada muito pequeno, nem sempre eu consigo ficar supervisionando para ele não botar, eu tenho medo, então a gente já separa brinquedos que são maiores, que não tem peças desmontáveis. Legal. Então, na medida do possível e de acordo com a necessidade das famílias, a gente consegue dar uma mexida assim. Ai, que legal, Vicky, adorei. Vocês estão sempre inovando, sempre trazendo diversas opções. Eu amei essa questão dos combos, acho super válido e espero que você também tenha gostado. Se você está aí com alguma viagem programada, se você vai deixar o seu filho com alguém que não tem brinquedo em casa, pensa nessa possibilidade de levar um combo com vários brinquedos diferentes. Tenho certeza de que a sua criança vai adorar, curtir bastante. Não precisa fazer um grande investimento de comprar brinquedos. Tem um monte de brinquedo na casa da avó, um monte de brinquedo na Dinda, um monte de brinquedo em casa. Não há necessidade, porque a gente tem a Baby Moon, né, Vicky? Isso mesmo, Mari. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Agora a gente vai fazer um jogo com a nossa gastropediatra, com as principais dúvidas que surgiram lá no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê. Bem-vinda novamente. Obrigada, Maria. Eu adorei esse desafio. Vamos para os mitos e verdades relacionados à PLV. Então, eu queria saber se crianças não se curam da PLV. Então, vamos traduzir. A PLV, alergia à proteína do leite de vaca. Na verdade, sim, 50% se curam até o primeiro ano de vida, 75% até ali o terceiro ano e 90% até os 6 aninhos vão se curar desse quadro de alergia. Então é um mito. Paciente precisa retirar a carne? Não, eu não sei o que acontece. De vez em quando eu pego no consultório mães que tiraram a carne da sua própria dieta ou que ainda pararam de oferecer a carne para a criança. Então, não. No caso da dieta para alergia à proteína do leite de vaca, a gente não tira o leite de vaca, mas a carne não, que são proteínas diferentes. Leite é o principal causador da alergia? Sim. Então, dentre os alergênios que nós chamamos, o leite é o que mais causa alergia. Depois do leite, a gente vai ter alergia a ovo, alergia às nuts, alergia a trigo, vem os frutos do mar e a soja, na verdade, ele é muito comum. 30% dos alérgicos ao leite são alérgicos à soja também. A gente não tem um consumo tão frequente da soja em si, mas ela está contaminando praticamente tudo. Quando a gente vai ler rótulo, vai estar pode conter soja em muita coisa. Então, é verdade. É verdade. Sintomas podem surgir dias após a exposição? Sim, é verdade. Então, na verdade, a alergia à proteína do leite de vaca, que faz um quadro de gastroenterite, uma enterocolite, ela não é mediada. Então, o que significa isso? A reação, em geral, ela é tardia. E esse tardio pode vir até 2, 3 semanas após, máximo de 1 mês. Por isso que aquele bebezinho que, por exemplo, não ganha peso e essa manifestação, quando a gente expõe de volta, a gente tem que ter reavaliação em seguida e após o mês também. Então, mais uma verdade. Mais uma verdade. Diagnóstico é feito com exames? Não. Então, o diagnóstico da PLV, ele é feito através da história clínica, que nós vamos investigar se essa família é uma família já
pais alérgicos, se tem exposição à proteína que eu suspeito que tem o quadro de alergia, com o exame físico, se eu tenho algum achado do exame físico, uma concomitância com dermatite atópica, quando a pele fica mais sequinha, aí eu vou ter a suspeita, eu tiro o alergeno, vejo se melhora ou não e depois eu reexponho, e é assim que eu faço o diagnóstico. Seguir a dieta para a mãe que amamenta é impossível? Não, só que é um desafio, né? Então, assim, eu brinco que tudo que é muito gostoso na nossa cultura tem leite, né? Então, a gente vai pensar em qualquer coisa, assim, uma coisa muito gostosa, vai ter um leite, creme de leite, nata, chocolate com leite. Então, é um desafio, porque nós temos essa questão cultural mesmo, mas não é impossível. O que eu vou precisar é de organização. Antes de sair, eu tenho que saber que talvez o local onde eu vá não tenha, né, não me ofereça alimentos seguros. Então, o que a gente faz? Marmita, leva a comida junto. Se o que não, a gente passa vontade, mas não pode passar fome. É verdade. Utensílios da cozinha devem ser substituídos? Mito e verdade. Então, assim, na verdade, o que a gente precisa cuidar com aqueles utensílios de plástico ou de madeira, que tudo que pode arranhar e ficar ali contaminado. Mas, por exemplo, os utensílios de metal, utensílios de porcelana, de vidro, a princípio não vai ter aquelas ranhuras para ter contaminação naquele local. Então, depende muito do material do que a gente está pensando e está usando. Para a mãe que amamenta, é só pedir para retirar o leite? Não. Então, assim, além de pedir então, para fazer essa retirada de leite, o que a gente vai orientar para essa mãe também? É fazer um recordatório alimentar da mãe e checar se eu tenho algum déficit ou outro nutricional. E toda mãe que tira o leite de vaca da dieta, ela tem uma orientação formal de reposição. Mãe que amamenta, né? Ela já tem uma alta demanda de cálcio, então ela precisa de cálcio e vitamina D como reposição, porque ela não está consumindo alimentos fontes de cálcio e vitamina D. Então, não é só mandar tirar o leite e precisa ter todo um cuidado mesmo com a questão da dieta, das medicações, de produtos de higiene, tanto dela quanto do bebê. Então, seria bom se fosse só isso, só tirar o leite, mas não, precisa cuidar. APLV e refluxo podem estar relacionados? Pode, principalmente no bebezinho, aquele bebezinho mais irritado, que tem refluxo junto. Eu tenho que pensar que talvez aquelas manifestações de doença do refluxo tenham relação com alergia à proteína do leite de vaca e quando eu retiro o leite eu tenho uma melhora clínica desse quadro. Então, sim, elas têm relação, isso é verdade. Respondemos as principais dúvidas. Queria saber se tu tens alguma coisa para acrescentar, além dessas dúvidas, para a gente finalizar esse pensamento aí envolvendo a PLV. Eu penso que eu acredito é que não é tão difícil assim, que a gente precisa só ter uma boa conversa, ser bem orientado, tanto a dieta da criança quanto a dieta da mãe. Eu sou uma mãe de bebê alérgico, né, pela segunda vez, então agora já são 1 ano e 4 meses com a mesma dieta que eu prescrevo. E o que eu percebo? A gente precisa cuidar, ler rótulos, ler todos os rótulos, ver no local, no restaurante, na padaria, e como é que foi feito isso, porque tem muita falta de informação. Mas não é impossível, é possível ser feliz mesmo sem leite, o que só precisa é de mais cuidado e antecipação. Então, marmita, lanches e a gente vai para onde for sendo feliz. Adorei, obrigada e até a próxima. Obrigada, Mari. Agora a gente vai falar sobre beleza, sobre cuidado com as mães, com os pais, com as crianças e a área Kids junto. Opa, como assim? Eu trouxe aqui no meu programa a Aline. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mariana. Eu queria que tu, prazer imenso te receber aqui, já que eu já fui tantas vezes na tua casa, agora tu vens na minha. Tem que enfim conhecer, né? É verdade. Então eu queria que tu apresentasse para quem está nos acompanhando o que eu falei de cuidados com a criança, com a mãe, com o pai, uma área Kids. Como assim reunir tudo isso num lugar só? Me apresenta o Quilo Luz. Então, Mari, o que é o Quilo Luz? O Quilo Luz começou, né, pela ideologia de idealizar eu e meu esposo, mãe de 3, né? Todo aquele momento, tem que ir para o salão, com quem vai deixar os filhos? Onde vamos levar os filhos? Numa barbearia ou num salão de beleza adulto? Como é que vai ser? Então, infelizmente, nem todas as experiências foram boas, né? Devido que não era o lugar apropriado. E a gente
viajou, voltando agora aqui para Floripa, que é a cidade natal das crianças, né? E a gente ama essa terra aqui. Então, vamos montar o salão, que é para a família toda, né? Esse é o objetivo, né, do Quilo Luz, que é, querendo ou não, o nome dos nossos Lulus, Luan, Luísa e Luíde. Que legal. Né? E aí surgiu a ideia salão de beleza para a família, onde o pai, a mãe, os irmãos, a criança, o vô e a avó, todo mundo tem ali um momento beleza, um momento de diversão, né? Onde todo mundo se arruma, brincam e brilham, que é o nosso slogan, né? O Quilo Luz é um lugar para brincar e brilhar. É verdade. Né? E aí, então, o que a gente quer, né? É o menino que quer brincar, mas tem aquela resistência ao cortar o cabelo, então ele joga videogame, bota a fantasia de super-herói, né? O profissional com toda a paciência ali vai cortar o cabelinho, vai ter todo o cuidado. Que é pai, que já tem essa pegada de cuidar da criança. Né? O pai pode ficar junto a ele ali para cortar o cabelo também, né? E a mãe, que querendo ou não, com a filha, é um momento ali muito bacana que até então tu vai para uma ocasião especial, um casamento, aniversário, formatura. Aí tu tem que pedir para a profissional que tu já está acostumada, tem como atender a minha filha? Né? Vou fazer um favor, porque aqui não é um salão, né, para adulto, ou melhor, para o infantil. E ali no salão não, é ao contrário. Eu vou levar minha filha, mas eu posso ser atendida? Assim, óbvio, né? O salão é para a família toda. E aí o objetivo é esse, é unir, né? Consagrar ali aquele momento que muitas vezes o pai tem que ir numa barbearia sozinho, porque não pode levar a filha, né? Ou a mãe não vai numa barbearia porque o ambiente é um pouquinho mais masculino. E ali não, ali é um ambiente que todo mundo se sente bem, a gente acolhe todo mundo para poder a avó também participar desse momento, o vô. A gente já teve vários momentos ali que o vô e a avó foram levar o netinho, né? A afilhada também junto com a madrinha. Né? Quer dar de presente um dia de princesa, o Day Spa, que é a cadeira que faz massagem, né, nas costas, nos pés. Então, é um momento lúdico, uma experiência inesquecível que a gente quer propor, né, e proporcionar tanto para a criança, principalmente, e para a família, para o primeiro corte, para um penteado, uma maquiagem, não ser uma experiência negativa, né? E sim uma experiência que elas vão levar para o resto da vida. Isso é muito legal, porque um ponto que você falou assim, quando o pai sai para cortar o cabelo, ele sai só com o menino. Mas e se o pai tem uma menina? Onde que eu vou ir com essa menina, né? E a mãe? A mãe vai só as duas menininhas para pintar a unha, mas e se a mãe tem um menino? E quando são mais na família? Então lá pode ir todo mundo, pode ir o pai, a mãe, o irmão, a irmã, e a mãe pode ir para ser atendida. Sim, e o filho ficar brincando. Enquanto a criança brinca ou enquanto a criança é atendida também. Sim. Lá é um espaço onde tem vários serviços, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses serviços que vocês têm, assim, desde corte de cabelo, enfim, tudo que vocês têm. Na área infantil a gente envolve o corte, né? As mechas coloridas que elas já gostam, estão na moda, né? Esmaltação, tanto do pé quanto da mão. A gente tem a cadeira spa, que é a fada Lulus, que faz massagem, né? Elas têm lá aquele momento de relaxar, né? E a gente tem o camarim das princesas, que coloca o vestido, né? Tem aquele momento lúdico ali que elas adoram. Então, acaba que, para muitas, né? Bota a fantasia só naquele momento da escola, ou quando tem um momento de princesa, ou quando tem Halloween, que elas colocam. Ali não, ali todo momento ali que elas forem, elas colocam o vestido, se maquiam, tem camarim, né? Então, envolve um pouco de tudo ali para a menina, para o menino cabelo maluco, onde ele vai, joga videogame, bota a fantasia de super-herói. Tem o play, que aí tira um pouquinho ali daquela parte, né, do videogame ou do celular, do tablet, vai para o play para brincar, para desenhar. Então, é toda uma parte lúdica, né, que a criança vai ali e vive aquele momento. O problema é que depois as crianças não querem ir embora. É verdade, né? Eu sei muito bem. E para as mães e o pai
É a barba, né, o cabelo ali, que ele tem aquele momento relax ali, e que ele consegue relaxar e... Saber que o filho está bem cuidado, o filho e a filha está também, né? brincando ali, não vai ficar incomodando, pai, eu quero ir embora, pai, eu quero ir embora. Muito pelo contrário. E a mãe, né, que a gente sabe que fica horas no salão, querendo ou não, seja para o cabelo, né, a gente tem todo o tratamento capilar, cronograma, né, de produtos de qualidade, escova, penteado, mechas, coloração, pé e mão, esmaltação em gel, maquiagem. Então, é um salão completo, onde a mãe pode ir lá se arrumar e a filha brincar, ou ambas se arrumarem, né, sair de lá prontas para um aniversário, prontas para a formatura, tá? E agregar tudo. Queria que você falasse endereço, redes sociais, telefone para contato, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo já está louco para conhecer. Com certeza. Então, o nosso Instagram é @quiloluz, tá? Luluz, Salon Play. O nosso telefone fixo é 30 18 12 15 e o celular é o 99204-0512. A gente fica na Araci Vascalado, 433, Sala 6 do Estreito, Balneário, né, Florianópolis. Bem pertinho, 50 metros ali da beira-mar, né, questão de contornar ali a beira-mar no final dela. Tem estacionamento na frente, tem na rua do lado, tem estacionamento na beira-mar também. Então, é de fácil acesso, né? Tem Wi-Fi lá para as crianças também ficar brincando, videogame. Então, é um lugar que é pura diversão. Verdade, eu sei. Obrigada. Obrigada, por ter Mariana. pensado em nós, nas nossas crianças, por ter vindo aqui, por dividir com o pessoal que está nos acompanhando. E até a próxima. Logo, logo eu estou lá de novo. Você vem aqui também. Com certeza. Adorei conhecer o teu espaço e poder mostrar para as pessoas que estão nos acompanhando esse lugar maravilhoso que vocês criaram. Então, eu só vou fazer uma finalização de uma declaração que uma mãe que nos fez, né, Mariana? Não foi nem nós, assim. Que ela assim, graças a Deus que vocês estão aqui. Porque eu fazia meses que eu queria fazer um cabelo, queria fazer uma unha, e eu não tinha a oportunidade de ver o meu filho brincando e eu poder fazer esse serviço. Ou eu não ia, ou eu tinha que pedir para ficar em casa, ou eu não saía de casa. E hoje eu estou proporcionando isso para o meu filho, o brincar, né, que a gente não cobra nada, o filho está brincando lá, mas eu estou me embelezando aqui e podendo aproveitar cada momento. Verdade, tá? É bem isso. Então, muito obrigada por estar aqui e vamos esperar todo mundo. Agora a gente vai dar dicas para você que está com uma criança em casa sobre como prevenir acidentes domésticos. A nossa querida Amanda, terapeuta ocupacional do nosso programa, vai nos ajudar com várias dicas. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Esse é um assunto tão importante, Sim. porque às vezes são pequenas mudanças que fazem toda a diferença, né, Amanda? Sim, isso mesmo, Mari. Nossa, é muito, muito, muito comum, né? E é como tu falou, são pequenos detalhes que às vezes a gente muda um móvel na nossa casa, um objeto de lugar e que já se reduz super um risco, né? Então, o que acontece, né, Mari? As crianças, principalmente os bebês, passam muito tempo no chão por conta do nível de desenvolvimento mesmo. Isso é necessário que as crianças explorem esse ambiente, né? Muito comum, mas a gente precisa também pensar em como está à disposição dos objetos, dos eletrodomésticos, dos medicamentos, dos produtos de limpeza e até mesmo das plantas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, fala para nós aí quais são as dicas que tu tens para dividir com as mamães e os papais que nos acompanham. Isso, principalmente, Mari, a questão dos medicamentos e dos produtos de limpeza, né? Uma dica que eu sempre dou para os pais é não colocar esses conteúdos em outras embalagens que já são de alimento, porque daí a criança pode acabar associando isso. Então, por exemplo, é uma garrafa de um suco, de um refrigerante, é um potinho de sorvete, que vai acabar chamando a atenção da criança e despertando e fazendo essa correlação ali para levar o alimento até a boca, sabe? Deixar sempre os produtos, né, no alto, para que a criança não tenha acesso a isso, é muito importante. O que mais?
Em relação aos móveis, né, Mari? A gente sempre, principalmente os pais, né, de primeira viagem, que estão ali que estão nesse processo. Que móvel eu compro para o meu filho? Como que eu vou organizar o meu quarto ali, o quarto da minha criança, né? Procurar móveis com os cantos redondos. Hoje o mercado ele já tem diversos protetores, né? A gente tem até para a cozinha, para o botão da cozinha mesmo, já tem os protetores tanto para o fogão quanto para o botijão de gás. Então, se tu vai e pesquisa na internet, rapidamente você encontra esses protetores, principalmente para os bebês. Cuidar, né, que se os armários estão bem fixados, isso é muito importante. Uma dica muito legal, Mari, não deixar objetos que a criança goste muito, por exemplo, em cima de uma cômoda, que você já sabe que é um móvel que tem uma tendência a virar, a poder acontecer ali o acidente de cair em cima da criança, né? Então não deixar a mamadeira, a chupeta, um brinquedo que a criança goste muito e que ela vá ter ideação ali de escalar para pegar aquilo, né? Bem perigoso isso, realmente. Sim. Uma dica bem legal, Mari, para a cozinha. Não utilizar, ou né, tentar evitar o máximo possível de utilizar a toalha da mesa que fique caída para os lados, porque principalmente os bebês vão fazer esse apoio para se levantar na cadeira e pode acontecer o quê? Segurar na toalha e cair tudo. Então, assim, correr risco de cair um conteúdo quente, de vidro, faca. Né? Isso, a faca, então todos os utensílios que estão ali na mesa, né? Então pode gerar um acidente muito grande. É verdade. E quando a gente pensa nas gavetas? A gente tem que sempre manter o que está embaixo, né, Mari? O que a gente pode dar de acesso à criança, então que não tenha nenhum risco, pode ser a meia, um sapato, né? E deixar os objetos mais perigosos, seja uma pasta, os utensílios ali para trocar a fralda da criança, deixa sempre em cima para evitar que a criança tenha esse acesso. Então, tudo que a gente conseguir evitar é muito importante. E é bom também usar aqueles seguradores ali que fecha e que não deixa a criança abrir. A criança abrir, sim. Então, tem essas opções aí no mercado. E uma coisa muito interessante, né, Mari, é pensar no ambiente externo da casa, porque a gente vive preocupado e a gente já sabe, né, de algumas dicas dessas que eu comentei, mas dentro de casa, né, é muito comum nas casas brasileiras a gente usar as plantas, né, para decoração do espaço, né, enfim, a gente acha bonito, né, é bem cultural nosso, assim, mas a gente tem que entender que existem algumas plantas dessa que comumente está na nossa casa e que podem ser tóxicas para as nossas crianças caso ingeridas. Então, por exemplo, aquela saia branca, copo de leite, comigo ninguém pode, essas plantas assim, elas são extremamente tóxicas. Então, a gente pode identificar se a criança ingeriu, por exemplo, através de alguns sintomas. Então, náusea, uma irritação nos olhos, o inchaço da boca, o aumento de salivação. Então, esses são alguns sinais que, se deparou com a criança, tu pode já pensar que pode ser uma intoxicação ali por alguma planta, né? Então, quando acontecer essa intoxicação, né, Mari, ou uma queimadura, ou aconteceu até uma questão da criança tomar um choque, por exemplo, buscar o serviço de emergência, né, ligar para o 192 ali e para o 193, que seria o Corpo de Bombeiros e o SAMU, dependendo da gravidade ali da situação, e buscar essa ajuda, né, Mari? Então, por exemplo, nos casos que tem um acidente que envolve eletricidade, o ideal é a gente não colocar a mão na criança, né? É ligar direto para um serviço de emergência. Se acontece, por exemplo, a queimadura com algum alimento quente, né? A gente só lavar com água corrente, não colocar nenhum conteúdo ali. Então, pasta de dente, clara de ovo. Essas famosas crenças que a gente tem, né? Então, não, só lava com água corrente e liga direto para um serviço de emergência, porque essa é a melhor conduta possível. Então, a gente tem, né, agora informações de como identificar esses acidentes, né, de prevenir isso, mas caso eles aconteçam, a gente precisa buscar um serviço de emergência. Adorei, muitas dicas preciosas. Adoro os conteúdos que você traz, espero que tenha te ajudado e que tenha feito com que você
fique atento às coisas, porque às vezes passa despercebido, a gente acha que não, mas passa. Sim. Obrigada e até a próxima. Obrigada a você, Mari. Até. Agora nós vamos falar sobre a relação do uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, no desenvolvimento das crianças. Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente já associa com o nosso neuropsicopedagogo, o Leonardo. Bem-vindo novamente. Olá, Mariana, tudo bem? Tudo bom? Então, assim, achei esse tema muito importante porque gera muitas dúvidas e as pessoas não sabem realmente se existe uma relação, se não tem nada a ver. Então, eu gostaria de entender, assim, tem relação, por exemplo, uma mulher que bebe, fuma ou usa algum tipo de droga e aí ela fica grávida, isso vai afetar depois no desenvolvimento dessa criança? Explica para nós. Bom, Mariana, eu não vou bater a bebida, porque a bebida ela funciona de uma forma diferente, mas principalmente com relação ao cigarro e com relação às drogas, afeta sim. E por que afeta? O nosso organismo ele produz 3 neurotransmissores que são ligados à situação do prazer, a sensação do prazer. São o quê? Endorfina, a serotonina e a dopamina. Esses 3 são produzidos naturalmente pelo nosso corpo e, através de algumas atividades, nós fazemos um ciclo para que eles tenham um funcionamento bom. Quais são as atividades? Socializar, namorar, se alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem. Coisas simples. Então, o que acontece? Falando a respeito da dopamina, que é talvez o mais básico, mais simples, nós temos um ciclo dopaminérgico. O seu corpo funciona de forma que você tem prazer com essas atividades e o seu dia a dia, se você não tiver nenhum problema de saúde, não tiver com problema de depressão, você vai tendo prazer com essa atividade. Quando você pega um elemento, como um cigarro, uma droga, eles têm substâncias que liberam dopamina. Ele liberando a dopamina, ele faz ou liberam ou eles impedem a recaptação entre os neurônios. O melhor termo é esse, a questão da recaptação. O que vai acontecer? O seu ciclo dopaminérgico ele vai ser alterado. E você, que tinha necessidades comuns, vai passar a ter necessidade de uma substância química que não é natural ao seu corpo, que ocasiona diversos prejuízos. Uma coisa interessante é que as pessoas pensam às vezes, nasceu com o nariz da mãe. Olha só, a boca é igual do pai. Por que com relação ao desenvolvimento cognitivo não seria assim? Você vai levar tudo aquilo que é carga genética. E você está imprimindo, quando você usa uma droga, você está imprimindo as informações que aquela droga traz no seu corpo. Você vai passar isso para os seus filhos. Existem especialistas que admitem isso em certo nível, outros admitem com mais importância, com menos, mas o que acontece é que geralmente essas pessoas passam isso para os filhos de forma que tem criança que nasce com síndrome de abstinência. Então, isso daí é uma prova, mostra que isso é um fato. O que acontece? A criança ela já nasce com esse ciclo dopaminérgico alterado. Já está alterado e ela está em desenvolvimento. Ela não é você, adulta, usando droga. Você já está com o seu desenvolvimento cognitivo fechado, não. Ela ainda está desenvolvendo, ela está começando praticamente do zero. Só que ela já está começando com um déficit causado por um ciclo dopaminérgico que não está funcionando corretamente devido a uma substância química que fez parte do desenvolvimento dela. E o que fazer? Antes de bater o que fazer, só para o pessoal ter uma noção, geralmente o cérebro da criança ele se forma da seguinte forma: ele começa a formação do tubo neural que vai gerar a medula e vai gerar o cérebro com 14, 15 dias e ele fecha com 25, 26 dias. Ele não fecha o desenvolvimento do cérebro, ele fecha o tubo neural que é a base do desenvolvimento. Geralmente, a mulher descobre que está grávida quando a menstruação atrasa, que é depois desse prazo. Então, muitas mulheres param de fumar, param de usar drogas quando descobrem que estão grávidas, mas já é tarde.
Aí já é tarde. E não só nesse período. Períodos anteriores também serviram para imprimir essa informação em toda a carga que você vai passar para os seus filhos. Então, se você fumou antes, influencia. Se você fumou muito antes, influencia menos, mas também influencia. Aí você perguntou o que fazer. O que fazer? Primeira coisa, pare imediatamente. Se possível, pare ontem. É a melhor situação. Se você já fez e você está grávida, procure o seu médico e informe, olha, eu fui usuário de droga ou usuário de cigarro. Para quê? O médico, ele não vai ter o poder de impedir certas coisas, mas ele vai poder pedir no seu pré-natal exames mais voltados e tomar determinados cuidados para que as informações sejam, vamos botar assim, melhor aproveitadas, sejam pedidos, o médico possa pedir aquilo que ele julgar mais conveniente, como testes, como elementos para acompanhamento. Depois que o bebê nasceu, informe o pediatra. Infelizmente, não pode ter vergonha. Você tem que informar o seu pediatra para que a criança seja observada desde pequena nesses aspectos. Existem marcos do desenvolvimento que fazem parte da própria da carteirinha do bebê. Ah, o bebê com tantos meses faz isso, com tantos meses faz aquilo. Observe se o seu bebê sorri na idade certa, se ele aprendeu a rolar na idade certa, a sentar, a andar, porque tudo isso pode sofrer ou não, pode sofrer alterações por causa disso. E quando a criança for maiorzinha, bota a criança para fazer atividades cognitivas, bote a criança para fazer atividades prazerosas, que tenham atividade física, que sejam prazerosas para ela, e essa criança vai desenvolver o seu próprio ciclo dopaminérgico melhor. Ela pode não resolver problemas anteriores, mas isso vai ajudar. Então, atividades cognitivas e atividades físicas para a criança vão fazer ela crescer melhor. Bote a criança, dê a ela uma rotina de sono condizente com a idade. Não se fixe nas 8 horas diárias, isso é para adulto. Procure informações, cada fase tem um número de horas certo, então a criança tem que ter uma rotina de sono, a criança tem também que ter uma rotina alimentar que seja, não precisa ser perfeita, mas quanto melhor, melhor ela vai estar fazendo com que o corpo dela responda. Se a criança já tem uma necessidade especial causada por um uso de substância que lhe fez mal, nós vamos pelo menos tentar não compensar, mas melhorar essa situação. Nossa, muito obrigada pelas informações, tudo muito importante. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Compartilhe com quem você conhece, se você conhece alguém que fumava ou que usou algum tipo de droga. Eu acho que é um assunto que vale a gente refletir e pensar um pouquinho, porque a gente pode tentar mudar essa situação, como o Leonardo falou, trouxe algumas dicas. Obrigada, até a próxima. Nada, eu que agradeço, Mariana. Vamos falar sobre diabetes gestacional com a nossa endocrinologista. Vou tirar todas as tuas dúvidas, eu tenho certeza, mas se ficar com mais alguma, pode mandar mensagem para nós. Doutora, bem-vinda novamente. Obrigada. É algo que acontece com bastante frequência, né? Essa questão das gestantes estarem ali, aí aumenta peso, aí vão ver, bingo, diabetes gestacional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós o que muda, que faz com que aconteça com tanta frequência. Isso, então assim, a gestação, a gente já diz que ela é uma condição diabetogênica, porque ela já é uma condição de trazer risco de diabetes, né? O que acontece? Para o bebê, né, se desenvolver, ele vai precisar de energia, e essa energia vai vir da mãe. Então, a placenta, ela já produz alguns hormônios que fazem aumentar o açúcar da mãe, justamente para poder ir mais para o bebê. E a insulina da mãe, às vezes, não consegue dar conta de controlar esse açúcar. Então, dependendo, né, do nível de aumento desse açúcar do sangue, e se o pâncreas da mãe ali não consegue dar conta de produzir insulina suficiente, aí resulta num diabetes gestacional. E a gente precisa tratar e cuidar bem para não trazer nenhum risco para a mãe e para o bebê. E aí, geralmente, isso vai ser descoberto durante o pré-natal. E tem algum sintoma, tem algo assim para ficar de alerta e aí os médicos já acharem que pode ser?
A gente descobre geralmente pelos exames de sangue mesmo, né? Nos exames do primeiro trimestre do pré-natal, geralmente é feita uma glicemia de jejum, né? A gente coleta o açúcar no sangue de jejum para avaliar como é que está indo. O normal é ele ir até 92, né? Então, se tiver acima disso, já está alterado. Se ele estiver normal, entre a 24ª e 28ª semana da gestação, a gente faz aquele teste de tolerância à lactose, que é aquela curva da glicemia, que tem que tomar um líquido bem doce, que tem bastante glicose lá dentro, e aí coleta de jejum, que tem que dar até 92, 1 hora depois até 180 e 2 horas depois até 153. Se algum desses valores passar disso, aí também já se faz o diagnóstico de diabetes gestacional. E aí, o que vem pela frente se caso passe? Então, é bem importante a gente já descobrir e começar a tratar, né? O fundamental é a gente já melhorar a alimentação. Então, é bom sempre acompanhar com o nutricionista, né? Então, reduzir consumo de açúcar simples, reduzir consumo de farinha branca, né? Então, ter uma alimentação bem saudável. Cuidar com o aumento de peso também, né? A gente sabe que em gestações que aumentam muito o peso, isso também tem risco de levar um diabetes gestacional. Então, também tem que ser controlada a questão do peso, se puder fazer atividade física, né? Ter hábitos mais saudáveis. Normalmente, a maioria das gestações a gente consegue controlar só com essa mudança de estilo de vida que a gente chama, né? Tendo esses hábitos mais saudáveis. Se a gente não conseguir controlar, como é que a gente vai acompanhar isso? Pelo HGT, né, que é a medida de ponta de dedo. Então, a gente mede sempre em jejum, que pode ir até 95, 1 hora depois da alimentação, pode ir até 140 e 2 horas depois pode ir até 120. Hoje em dia, a gente tem também os aparelhinhos, né, mais tecnológicos, que dá para usar também na gestação, né, para a gente ter um parâmetro. A gente tem o Libre, né, que é um sensor de monitorização da glicose que fica aqui, geralmente a gente coloca aqui no braço, e dá para ir medindo até com o celular, para a gente ir fazendo esse acompanhamento para ver como é que está indo a glicemia. Se essas medidas não forem suficientes, aí a gente precisa entrar com medicação. Normalmente, a medicação mais segura e estudada na gestação é a insulina. E aí a gente faz uso da insulina até o final da gestação. Existe um perigo de passar batido essa situação e tá tudo desregulado lá e o bebezinho lá dentro? O que isso pode acarretar? Então, tem prejuízo para a mãe e para o bebê, né? Para a mãe, pode aumentar a quantidade do líquido amniótico, né, que a gente chama de polidrâmio, pode dar mais risco de aumentar a pressão e fazer, né, outras doenças, assim, também parto prematuro, sangramento da placenta. Para o bebê, ele pode aumentar de tamanho e nascer um bebê muito grande, né? E também trazer outros riscos, assim. Para a mãe, depois da gestação, pode trazer um risco de desenvolver diabetes e manter um diabetes. E para o bebê também foi visto que no futuro ele também tem um risco aumentado de ter diabetes e obesidade. Olha só, então é muito importante a gente acompanhar. A gente sempre fala aqui sobre fazer o pré-natal, tudo certinho, ter os exames tudo certo, buscar ajuda profissional. E quando a gente pensa em um diagnóstico e o tratamento, a gente sabe, não gostaria de ter que fazer mais... pesar o risco, o benefício e fica nítido qual o caminho a ser seguido, né? E quando a gente pensa num tratamento, como que seria assim? Não traz risco nenhum, muito pelo contrário, né? Graças à insulina, o bebê vai se desenvolver todo certinho, a mãe vai estar tudo ok também, né? Isso. Então, a insulina ajuda bastante nesses casos que a gente não consegue com todo o resto, com a mudança de estilo de vida. Ela é uma medicação segura, a gente vai ajustando a dose, né, para cada paciente e monitorando isso, né? A gente monitora, então, ou com a ponta de dedo ou com aquele aparelhinho que fica medindo o açúcar do sangue. E também com o ultrassom, né? A gente vai medindo, acompanhando o tamanho do bebê. A gente mede a circunferência da barriga do bebê e vai acompanhando para ver se não está aumentando muito, que é o risco do diabetes mesmo. Nossa, adorei entender um pouco mais sobre esse assunto. Tão bom a gente ter informações e poder dividir com você que está nos acompanhando também. Eu espero que você tenha gostado e eu te espero para a próxima entrevista para a gente gerar mais conteúdo e mais informação para você que nos acompanha aí. Até a próxima. Obrigada, até.
nosso assunto para hoje é sutiã. Será que você está usando o sutiã certo? Você sabe qual que é o sutiã certo para você? Quando a gente pensa em mamas, é óbvio que a gente pensa na nossa mastologista, doutora Karen. Bem-vinda novamente. Obrigada. Gostei muito desse tema porque realmente entender qual é o sutiã certo para cada pessoa, eu acho que é muito importante. A gente acha, é só um sutiã, mas não é só isso. Isso pode acarretar e muito na saúde, em dores, enfim. Conta mais para nós sobre esse assunto. Exatamente, parece uma coisa muito boba, né? Mas é uma dúvida bem comum no consultório dos mastologistas, principalmente para mulheres que têm uma mama muito grande ou para quem tem muita dor na mama. Então, o sutiã correto, na verdade, é aquele com que você se sente bem, confortável, né? Mas nos casos de mamas muito grandes ou quem tem muita dor, o ideal são sutiãs que deem boa sustentação. Às vezes as mulheres pensam, estou com dor na mama, vou botar um bem molinho, bem frouxinho. Não vai adiantar nada, é o contrário. Piorando a situação. Exatamente. Claro que apertado, que machuque, não. Mas ele precisa ter as alças largas, a parte de trás, né, a lateral larga também, para conseguir dar uma boa sustentação. E muito importante o bojo. Porque às vezes usar com bojo, com aro, a mama vai ficar bonita, mas ela vai ficar solta ali dentro daquele bojo. Então a compressão que deveria fazer para manter a mama firme na caixa torácica, que é a nossa costela, não vai fazer. A mama vai ficar balançando ali, né? Então pode ter o bojinho, a espuminha, mas o ideal é que seja justinho no corpo, então sem o aro, porque às vezes o aro cria um espaço além, né, da mama e não dá a sustentação correta. Cuidar também o tipo de tecido, tem alguns tecidos que podem machucar a pele, dar alergia, coceira, né? Então forrinho de algodão, tecidos confortáveis, isso também é muito importante. E quando a gente pensa sobre dormir, já ouvi sobre todos os assuntos. O ideal é dormir com sutiã, o ideal é dormir sem sutiã. Tem que deixar o peito solto para que ele tenha força, tem que deixar o peito segurando, porque dá... Então, sim, é muita dúvida relacionada ao sutiã. É verdade. Muita gente acha que é um erro dormir de sutiã, que não pode, que faz mal para a mama, né? É o contrário, na verdade, é bem bom dormir com sutiã, principalmente para quem tem dor. Porque daí durante a noite a mama vai ficar firmezinha, não vai ficar balançando, ela vai reter menos líquido e vai ter menos dor no outro dia. Claro que se a mulher tem mamas pequenas, né, ou médias, ela não tem costume de ter dor na mama e ela se sente melhor sem, ok, fique sem, não tem problema nenhum, né? Mas isso não vai fazer com que a mama caia, que perca a sustentabilidade dela. Não, infelizmente, não. Senão todo mundo ia usar sutiã, né, para dormir. O caimento da mama tem muito a ver com genética, com ganho de peso, com amamentação, com idade, né, com o colágeno da pele e não tem nada a ver com usar ou não sutiã. Então, não usar sutiã não vai aumentar a chance da mama ficar caída. E usar também não vai influenciar em nada disso, né? Mas tem tudo a ver com conforto, com dor, né? Então é mais por isso que a gente tem que ver o sutiã correto. Porque às vezes a gente vê assim, a pessoa tá com o sutiã fininho, no meio das costas, e daí parece que muda até a postura, fica estranho. A gente vê que não está sendo bom pro corpo, né? Exatamente. E tem que cuidar muito também na atividade física, né? O top correto também. Porque tem mulheres que fazem corrida ou exercício de impacto, colocam um top que é bonito, mas que não segura nada, e aí depois morre de dor depois, né? Porque fica trepidando a mama durante a atividade física, né? E isso causa dor, da mama ficar mexendo, batendo, isso aí. Sem ter algo sustentando, segurando. Então, isso que vai gerar dor depois. Às vezes a gente fica imaginando câncer de mama, enfim, um universo de coisas. Mas às vezes é realmente o sutiã, o top, a forma que tu está cuidando da mama, né? Exatamente, é isso aí. E achar também um top correto, né? Que tenha
um tecido bom, resistente. Né? Eu sempre digo, o ideal é você provar o tamanho certo para o teu corpo, que não fica apertado, machucando. Mas dê 3 pulinhos no provador e vê se tá fica bem seguro. Esse é o teste. Tem que ser. Se é assim que tem que ser feito, tem que Exatamente. fazer. Às vezes a gente pode achar engraçado e tal, ficar pensando o que as pessoas estão pensando de mim. Mas... porque às vezes prova, acha que tá bem, mas na verdade só tá apertado, ele não tá segurando, né? Então, aí só na hora lá da atividade física vai ver que comprou errado, né? Olha Gastou dinheiro à toa. É verdade. Depois tem que ir lá comprar outro de novo. Então Exatamente. pula, é mais fácil, mas dá os 3 3 pulinhos não vai ficar dinheiro. Exatamente. Nossa, eu adorei as dicas. Achei assim, ó, muito importante. Acho que a gente tem que realmente tomar muito cuidado com o tipo de material, com a segurança, porque só quem tem dor nas mamas sabe o quanto isso é difícil. Eu passo por essa situação, a doutora Karen sabe. Então, realmente encontrar o sutiã e o top certo é um caminho para não ter que ficar se preocupando, imaginando coisas. Primeiro vamos ajustar o básico, né, doutora? Exatamente, isso aí. Adorei. Obrigada, até a próxima. Obrigada também, até mais.